Macron finalmente anuncia o novo primeiro-ministro do país, conhecido como Joe Biden em francês, pelo menos segundo as agências de notícia do Ocidente. Por que ele está sendo apelidado dessa maneira? E mais importante, por que isso pode acabar culminando com o fim da presidência do Macron? Manifestações já estão sendo convocadas e ele está sendo chamado de autocrata no país. Falar um pouquinho também sobre uma polêmica gigantesca acerca de uma suposta interferência da Rússia no processo eleitoral dos Estados Unidos. A gente está falando de uma campanha de financiamento estrangeiro na casa de 10 milhões de dólares em benefício do Trump em detrimento da Kamala Harris, mas o Putin já se pronunciou sobre o assunto, inclusive garantindo que ele até prefere a Kamala Harris em detrimento do Trump. Vamos ter aqui exatamente os motivos. A Rússia garante que se algo acontecer contra as mídias dos jornalistas russos dos Estados Unidos, uma resposta simétrica vai valer também contra o país. Os americanos garantem que o Putin já sabia do processo, hein, pessoal? Quais vão ser as consequências disso? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Malásia, que aparentemente está bem disposta a entrar nos BRICS. Brasil, China e Índia são colocados como possíveis mediadores do processo de paz entre Rússia e Ucrânia, e um cessar-fogo entre Estados Unidos, aliás, entre Gaza e Israel, que está 90% pronto, mas os outros 10% já abre assim um precedente gigantesco de conflito entre Hamas e Israel, e até mesmo mobilizando vários países árabes, mas aparentemente um pouco mais neutros, contra o Benjamin Netanyahu. Será que de fato, pessoal, vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, havia uma polêmica gigantesca, todo o processo, Tivemos eleições para o Parlamento Europeu. Nessas eleições, um grupo liderado pela Marine Le Pen, conhecido aí pela mídia tal, como a chamada extrema-direita. Eu sempre falo que geralmente não me referencio como extrema-esquerda e extrema-direita, porque acho que são conceitos um pouco vagos, Vamos falar que é uma direita nacionalista, eurocética, anti-imigração, geralmente, depende muito, de qual país, mas um pouco mais favorável a gastos maiores no seu próprio país, em detrimento de mandar recursos para a Ucrânia ou para conflitos internacionais. Essa direita venceu nas eleições parlamentares do Parlamento Europeu na França. E aí o Macron, percebendo que existe uma certa mobilização da esquerda e do centro contra essa ascensão da extrema-direita, fez, uma convocação. Convocou eleições parlamentares, antecipou as eleições que iriam acontecer e convocou umas eleições parlamentares na França. A gente teve uma união do centro e da esquerda, quando eu falo centro, uma centro-direita, liderada pela figura do Macron, uma direita mais liberal, e a esquerda francesa, que se mobilizou na chamada Nova Frente Popular. As eleições deram conta que agora não foi essa direita nacionalista eurocética da Marine Le Pen que venceu, e sim uma esquerda da Nova Frente Popular. Ou seja, mas assim, a gente fala de uma vitória, mas uma vitória bem apertada, tá? Claro que com algumas diferenças. 1/3 para a esquerda, 1/3 para uma centro-direita, que é o partido do Macron, e o terço para essa extrema-direita, vamos colocar assim, da Marine Le Pen. Ou seja, a gente teve uma maioria dos parlamentares da Nova Frente Popular, porém, na maioria dos votos em relação aos outros partidos, mas não estabelecendo mais da metade das cadeiras no parlamento francês. E aí, para você conseguir indicar um primeiro-ministro, quem faz isso é o presidente, só que geralmente ouvindo, claro, as deliberações do que o parlamento quer. Aí a esquerda começou a negociar. Eu vou negociar com a Marine Le Pen, que tem um pensamento completamente diferente da esquerda, inclusive de alguns setores até mesmo mais radicais dentro da esquerda, ou vou negociar, por exemplo, com o centro, que me apoiou para que a direita não fosse eleita. Só que quando a gente pega, por exemplo, nas pautas econômicas, olha que interessante, a esquerda, muitas vezes, ela pensa até mais parecido com essa extrema-direita do que exatamente com a centro-direita.
Como eu falei para vocês, a Marine Le Pen, por exemplo, ela foi contra, galera, a reforma da Previdência, ela prega, por exemplo, o aumento dos gastos públicos em política de subsídios agrícolas, muito mais parecido, inclusive, com a esquerda francesa do que exatamente com a direita liberal do Emmanuel Macron. Ou seja, não havia nenhum tipo de convergência. Mas a esquerda falava, olha, a gente teve a maioria dos parlamentares, então a gente merece indicar a nossa representante. Foram lá e indicaram. O Macron falou, não, mas eu não posso colocar ela porque ela é uma pessoa que só vai conversar com os interesses da esquerda. E o parlamento hoje está quase um terço, um terço, um terço. Então vamos tentar negociar, tal, fazer uma nova indicação. No final das contas, ele acabou indicando ontem o Michel Barnier. Para quem não sabe, pessoal, a gente tinha o Gabriel Attal, que era o primeiro-ministro mais novo da história francesa, e agora o Michel Barnier, que é o primeiro-ministro mais velho da história da República Francesa. Ou seja, estamos falando de um político bastante tradicional, que inicia sua carreira política na década de 70, já foi ministro, já foi parlamentar, inclusive do Parlamento Europeu, e ele ficou mais conhecido na França por ser um dos representantes dentro da União Europeia para lidar com a questão do Brexit, desde 2016, quando ali o Reino Unido votou a saída do Reino Unido do bloco europeu. Ele é visto como um político, assim, mais de direita, né? Uma direita mais alinhada, não com a Marine Le Pen, mas sim com Macron, mas com uma centro-direita. Ele é um político de carreira, ele é um político, vamos colocar, né? Por isso que a mídia está chamando assim, do Joe Biden francês. Quando o Biden ele foi nomeado pelos democratas para concorrer contra o Trump, é porque o Biden ele não despertava muitos amores, na população, mas também não despertava muitos ódios. Era um político tradicional, um político de carreira, tinha grande influência entre os outros políticos. Beleza, vai o Biden, a eleição foi muito mais Trump contra não Trump. Isso a última, né? Não essa. O que o Macron está querendo fazer é indicar um novo Biden, né, entre aspas, para a França, que também é um político mais de carreira. Um cara visto como mediador, um cara que teoricamente conseguiria conversar com todos os lados, num parlamento francês extremamente dividido. Pois é, pessoal, a esquerda aparentemente não gostou muito dessa ideia. O Mélenchon, por exemplo, que é o grande líder da esquerda francesa, já convocou manifestações do país alegando que o Macron está sendo um autocrata e não está representando a vontade popular e até em última instância pode fazer, por exemplo, uma espécie de moção de censura que vai acabar culminando, se os outros parlamentares aprovarem, com a destituição do presidente. Professor, quer dizer então que o Macron ele vai sair do poder? Eu acho difícil, tá? Por quê? Porque, de novo, agora, vamos imaginar que a esquerda, ela realmente, né, convoque manifestações, mobilização popular, a gente não está sendo ouvido, indicar um primeiro-ministro que não representa nossos anseios, e aí consegue lá fazer a abertura de uma moção de censura. Vai se unir com a centro-direita, que é aliada do Macron, ou vai unir com a direita nacionalista, eurocética da Marine Le Pen? Não tem convergência, entende? Então, muito possivelmente, a gente vai ter nos próximos anos um governo Macron que vai ter na figura agora de um primeiro-ministro um pouco mais negociador, para tentar unir os interesses de uma França extremamente dividida. Vai dar certo? É esperar para ver. Eu, Ricardo Marcílio, acho que não. A gente teve também, pessoal, outras notícias que eu até comecei a falar para vocês ontem, né? Mas as informações estavam muito fresquinhas, começando a sair. E eu sempre vou atualizando mais para vocês. Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, colocando que a Rússia, inclusive com a anuência do Putin, tá? O John Kirby, que é o porta-voz ali, um dos porta-vozes, né, do governo americano, colocando que o Putin sabia de todos os processos. Estaria influenciando não só nas eleições dos Estados Unidos, mas também financiando influenciadores pelo mundo para que eles falassem bem da Rússia e mal da Ucrânia. Ou tentassem convencer que um processo de negociação, enfim, né, alguma coisa que fizesse mais mal para a Ucrânia do que para a Rússia, fosse o melhor caminho a ser seguido. Cara, tudo isso faz parte do que a gente chama de uma guerra híbrida. Hoje, eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês, tá? As guerras, elas não se tratam de guerra somente de trincheiras, ou seja, um exército contra outro, mísseis, drones e tal. É uma guerra também no sentido econômico, de sanções que podem ser aplicadas, de exclusão, por exemplo, de sistemas de pagamentos internacionais. É uma guerra cultural, é uma guerra de informações. Então, por exemplo, quando você tem os Estados Unidos sendo acusado pela Rússia de interferir nas eleições que vão acontecer na Geórgia e de ter promovido uma série de revoluções coloridas, seja na Ucrânia, seja na Geórgia, seja na Moldávia, é a acusação da Rússia de uma guerra híbrida por parte dos americanos.
olha, os Estados Unidos está financiando partidos políticos, está financiando influenciadores para divulgarem opiniões e tal. Cara, os americanos fazem isso na América Latina, convenhamos que desde o século XX, né? Veja o caso, por exemplo, dos contras na Nicarágua. A gente teve aí caso, por exemplo, do Ronald Reagan, que despejou mais de 20 milhões de dólares incentivando manifestações contra o Daniel Ortega. E óbvio que o Daniel Ortega não é o bonzinho da história, tá? Não existe uma dicotomia nesse sentido. O que a Rússia faz hoje, então, convenhamos, cara, que, né, óbvio que é errado, né? Mas, infelizmente, é a coisa mais comum que existe. Ah, entendi, o professor está passando pano para a Rússia? Não, é tão errado quanto todos os países, tá bom? O que eu tô falando para vocês é que era uma coisa que meio que já era sabida. Assim como a China também o faz, assim como os Estados Unidos também o faz, assim como a União Europeia também o faz, que faz parte dessa guerra híbrida. Tudo está ainda em investigação. Aí já teve algumas posições, algumas moções que já foram aplicadas aí pelo governo americano, como boicote a algumas mídias, como por exemplo a RT, que está sendo colocado, né, como a maior responsável por todos esses processos que estão acontecendo aí nas eleições americanas, mas também a Sputnik e várias outras mídias aí sendo colocadas como culpadas. O que teoricamente está acontecendo, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é que a Rússia, por meio de mídias internacionais, estaria financiando não diretamente esses influenciadores, mas financiando empresas como, por exemplo, a Tenet Media, que teria contato com alguns influenciadores dos Estados Unidos, e aí eles, muitas vezes até de maneira involuntária, estariam falando em nome da Tenet Media, expressando ali as suas opiniões de acordo não exatamente com o que eles acham, mas sim o que aquela mídia, né, a Tenet Media, por exemplo, estaria pedindo para eles falarem. Só que o que a Tenet Media pede para eles falarem é tudo com base em influência no que a mídia russa quer, ou seja, eles, não se sabe de maneira voluntária ou involuntária, e estariam agindo de acordo com os interesses da Rússia. Por conta disso, os Estados Unidos já declararam, tá, que são cerca de 10 milhões, por enquanto, para as eleições americanas. Claro que eles estão pedindo mais 10 milhões de dólares, inclusive, para quem trouxer novas informações, tudo tal, mas que no mundo a Rússia já esteja despejando cerca de 1 bilhão de dólares, só em campanha de desinformação. Nos Estados Unidos, essa campanha é muito mais contra a Kamala Harris do que contra o Trump, visto que, segundo tal Departamento de Justiça americano, o Trump é um cara muito mais contrário à ajuda dos Estados Unidos à guerra, aliás, ajuda a Ucrânia, né, na guerra contra a Rússia. Tem uma posição muito mais nacionalista, não só em relação à Ucrânia, mas à própria continuidade da OTAN nos moldes atuais, ao financiamento coletivo, né, de uma campanha ali, por exemplo, de militarização. Ele fala de estabelecer um acordo, por exemplo, em questão de 48 horas, obrigando muito possivelmente o Zelensky a ceder alguns territórios em direção aos russos. Então tudo isso faz parte de uma grande mobilização. Como eu falei para vocês, o próprio John Kirby já falou que o Putin sabia dessa interferência nas eleições, ou seja, uma coordenação entre Estado e mídia. Professor, e a Rússia, ela se pronunciou sobre o assunto? Pois bem, a gente pode falar, por exemplo, que isso já aconteceu nas eleições de 2016. Havia suspeitas que, de fato, a Rússia estaria interferindo, muito mais contrário à campanha da Hillary Clinton em favor do Trump. Quando foi perguntado, a gente teve informações, porque a Rússia sempre negou isso, tá? Do Prigozhin, aquele mesmo, né? O chefe do Putin, que morreu num acidente meio estranho ali, né? Enfim, que a gente sabe, né? O chefe do grupo Wagner. E foi, realmente, a Rússia interferiu e vai continuar interferindo até quando a gente puder, até quando a gente achar melhor. As mídias russas, elas negaram todas as informações, assim como o Putin. O Putin, ele até declarou, por exemplo, que para ele está apoiando a Kamala Harris, já que ela tem uma risada muito contagiante. E que se ela tem uma risada tão contagiante assim, é porque ela está de bem com a vida. E se ela está de bem com a vida, ela pode parar com as sanções contra a Rússia. Cara, a gente sabe, né, que a Kamala Harris, até com o jeito brat dela, né, ou seja, o jeito descolada, molecona, é uma construção de imagem que querem colocar nela, né? Ela gargalha demais, então ela tem essa de alegre, sorridente, contagiante, e o Putin deu uma cutucadinha, né? Pô, ela tá tão feliz sempre. Isso quer dizer, então, que ela vai parar com as sanções contra a Rússia. Óbvio, né, galera, que ele não está torcendo pra Kamala Harris, pelo menos acho eu, né? E é muito mais uma forma de tratar de maneira pejorativa a Kamala Harris. Só que ele também deixou claro, por exemplo, que as pessoas acham de maneira errada que a Rússia vai apoiar o Trump, sendo que o Trump, enquanto esteve na Casa Branca, foi o presidente que mais aplicou sanções contra a Rússia. Ou seja, ele deixa bem claro que não há nenhum tipo de interferência, que os Estados Unidos que escolham os seus próprios presidentes e que nenhum é melhor nem pior para a Rússia. O que, na verdade, ele quer é o estabelecimento de algum tipo de paz, algum tipo de negociação.
Será que é verdade, pessoal? O que você pensa sobre isso, hein? Quem será que o Putin prefere, Trump ou Kamala Harris? Inclusive, a gente teve a Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores da Rússia, deixando bem claro, pessoal, que sancionar ou expulsar jornalistas russos causará consequências simétricas para os Estados Unidos. Ou seja, muito possivelmente banindo mídias ocidentais, jornalistas ocidentais, de atuarem na Rússia. Eu, Ricardo, minha opinião, tá? Particularmente acredito que sim. A Rússia tem essa campanha de financiamento estrangeiro para interferir em processos eleitorais. Ainda mais numa eleição como a dos Estados Unidos, que interfere em toda a política mundial, inclusive no conflito entre Rússia e Ucrânia. E você, galera, acha que a mídia russa está sendo perseguida pelos Estados Unidos, assim como os influenciadores? Ou acha que não? Deixa aí nos comentários. Lembrando, pessoal, só rapidinho, vota em mim no Prêmio Best, hein? Estou concorrendo a maior influenciador da educação brasileira em 2024 e conto muito com o seu apoio. O link aqui vai estar no primeiro comentário fixado. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto? Olá, hein? Prêmio Best. Então, vamos continuar aqui com o vídeo, pessoal. Seguinte. Outra notícia bem importante está ligado, pessoal, à Malásia, que participou de negociações, inclusive com os russos, e garantiu que deve ser o próximo país a entrar para os BRICS. A Malásia se posicionou no sentido... A Malásia que é um dos novos tigres asiáticos. O Oceano Pacífico, que é hoje o oceano mais movimentado em capitais, tem a Malásia como um dos seus principais expoentes do ponto de vista industrial, crescimento exponencial ali do PIB. E a Malásia colocou que nos próximos anos, até 2030, segundo a Malásia, das 4 maiores economias do planeta, 3 vão vir do sul global, ou seja, o movimento de ascensão do sul global, e a Malásia quer participar desse momento, inclusive colocando China e principalmente a Rússia como grandes protagonistas desse processo, alegando que a Rússia não se destaca somente pelo seu hard power, ou seja, pela sua influência militar, mas também muito no seu soft power, baseado na cultura, no convencimento, nas negociações, e que pensa muito parecido com o governo Putin. Interessante, pessoal. Além disso, a gente teve também o Putin colocando que ele espera, sim, algum tipo de processo de negociação de paz e que ele só espera algum tipo de mobilização maior dos ucranianos. Colocando, por exemplo, que ele espera que Brasil, China e Índia sejam os grandes idealizadores e mobilizadores da paz e que ele até tem um ponto de partida, que é o que se estabeleceu nas cúpulas que rolaram na Turquia. Sim, pessoal, surpreendentemente, lá no comecinho do conflito, a gente teve encontros ali, né, entre ucranianos e russos para discutir o processo de paz que aconteceu na Turquia. E, de repente, eles minguaram. Segundo a Rússia, o que aconteceu foi que, sob influência do Joe Biden e principalmente do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico à época, a gente teve um pedido para que os ucranianos não submetessem às ordens da Rússia e que continuassem a lutar pela sua honra, pela sua glória, até o último ucraniano. E segundo Putin, é isso que os ucranianos estão fazendo e vão continuar a fazer, ou seja, massacrar, segundo Putin, claro, tá? Até o último ucraniano para que obtenham uma derrota. Mas se eles quiserem começar a negociar com base nos acordos estabelecidos ali na Turquia, tudo bem, eles aceitam. E para finalizar, pessoal, a gente teve também os Estados Unidos colocando, a partir de oficiais que não divulgaram exatamente, né, as suas falas, as suas faces, que o acordo entre Israel e Gaza está praticamente 90% concluído. O problema são os últimos 10%. E esses últimos 10%, eles estão no momento ali de finalização, em que os americanos devem apresentar, pelo menos até o final da semana que vem, esse novo acordo de cessar-fogo. Esse novo acordo de cessar-fogo, ele prevê 3 fases, né, mais ou menos como era no passado, só que existe uma grande divergência de como vai acontecer esse processo. A grande divergência está acerca de quais serão os primeiros reféns que vão ser liberados nessas primeiras 6 semanas, que vai ser essa primeira fase do acordo, e principalmente o domínio de algumas áreas estratégicas. Porque o acordo propõe que algumas regiões mais povoadas, elas devem ser libertadas, elas devem ser liberadas pelo exército israelense. Só que Israel já falou que o corredor Filadélfia, eles não abrem mão. O próprio Benjamin Netanyahu, ele fez uma apresentação em que ele colocava ali equipamentos, suprimentos, logística que chegavam do Egito em direção ao Hamas pelo corredor Filadélfia. Então ele fala que é uma questão de sobrevivência do Estado de Israel, o domínio do corredor Filadélfia. Pelo menos nessas 6 primeiras semanas. Claro que o Netanyahu, aparentemente, ele quer para sempre, tá? Mas existem divergências dentro do próprio governo israelense. Só que dentro disso, o Hamas já falou que não vai aceitar a proposta. Inclusive, a gente teve notificações oficiais da Autoridade Nacional Palestina, da Arábia Saudita e do próprio Egito, colocando também que é um absurdo o corredor Filadélfia ser dominado por Israel. E que, se eles preveem algum tipo de acordo de cessar-fogo, deve liberar o corredor Filadélfia.
eu já falei para vocês, tá? Não acredito que vá haver algum tipo de paz nesse sentido, algum tipo de cessar-fogo. Os próprios oficiais americanos estão colocando que parece que o cessar-fogo ele está se esvaindo, ele está se enfraquecendo, porque o Benjamin Netanyahu ele brigou até mesmo com o próprio Galã, colocando que a prioridade dele não é exatamente o resgate dos reféns, e sim o direito de defesa, segundo ele, né, do Estado de Israel, com a manutenção do domínio do corredor Filadélfia. Então eu particularmente não acredito numa proposta de cessar-fogo, a não ser que uma pressão internacional interna mude muito a cabeça do Benjamin Netanyahu. Você acredita nisso? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.